Olá, a paz gloriosa do Senhor Jesus, bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos mais uma vez, Rafael Cardoso 3450, onde nós abordamos temas de cunho teológico e hoje abordaremos um tema muito profícuo da nossa revista Betel, ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas, lição de número 8. Já bem dizia o Senhor Jesus Cristo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos muitas coisas em nossas vidas, muitos pecados. Só que o interessante é que nós temos uma régua de medir as pessoas diferente da nossa. Em que sentido? Nós temos a tendência a nos acharmos melhores ou superiores do que alguém. Acharmos que alguém peca mais, nós somos mais bonzinhos do que alguém. Quando todos nós temos o nosso cisco nos olhos, todos nós temos a trave no olho, todos nós pecamos invariavelmente. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos fomos destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores, estamos todos no mesmo barco. Mas nós temos a tendência de nos acharmos superiores, melhores. Os fariseus da época de Cristo, eles se achavam melhores do que as outras pessoas e se achavam mais puros, mais santos, menos indignos ou menos pecadores do que a grande multidão que ali estava. Eles se achavam superiores. E por vezes nós também temos essa tendência de nos acharmos melhores, superiores a alguém, mas o fato é que, independentemente de quem sejamos, todos pecamos. Alguém fala demais, outro se ira e peca fácil demais, outro tem desejos em seu coração, por vezes não externa, de uma forma externa, aquilo que exógena, aquilo que pensa, mas por vezes tem lá no seu coração alguns sentimentos, alguns desejos, algumas coisas lá encobertas. Pecamos, o crente também peca, invariavelmente, o crente também peca. Embora lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pecamos todos os dias e o crente também não está excluído deste rol de número de pessoas que também pecam, mas somos lavados, justificados pelo sangue de Cristo. Pecamos em que sentido? Você sai à rua, você peca. Você vai numa banca, você peca. Você assiste lá o seu celular, uma rede social, por vezes você vai assistir alguma coisa que você não quer, você está pecando. Você liga a TV, você vê alguma coisa, você peca. Invariavelmente no seu trabalho, no seu dia a dia, dentro da sua casa, em algum momento, algum pensamento vai vir, alguma atitude você vai tomar que você vai pecar. Mas o que fazer quando pecamos? O que fazer diante do pecado quando nós pecamos? Existem pecados que extrapolam, por vezes, a moral, a ética. Existem pecados que ficam mais encobertos, mas todos nós, de alguma maneira, pecamos. E a lição de número 8 nos propõe a falar sobre pecado, confessar pecados e perdoar as ofensas. Texto áureo, para não ficarmos em nossas palavras, está lá em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 11, verso 25, ao qual nos diz: e quando estiveres orando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Texto de referência ou leitura em classe está baseado lá no livro de 1 João, capítulo 1, versos 7 e 8, 9 e 10. Para ganharmos tempo, você vai estar lendo aí na sua casa, livro de 1 João, versos 7, 8, 9 e 10. Pois bem, nós falamos aqui que pecamos a todo tempo, em todo momento. Mas o problema não é pecar. O problema é pecar e não se arrepender. E por vezes nós pecamos e não queremos nos arrepender. Por quê? Porque existem pecados que de certa forma viram uma rotina. Em que sentido? Nós por vezes queremos justificar os nossos erros. Deus me entende, Deus me compreende, Deus sabe que eu sou assim. E vai vivendo aquela vida, dia após dia, seguidamente, paulatinamente, vivendo no pecado, e acha que, por vezes, Deus tem que entender o seu jeito de ser, a sua forma de agir, a sua forma de se expressar, ou a sua forma de falar com alguém, a sua forma de fazer as coisas, por vezes errada. Deus me entende, Ele me fez assim, Deus vai me entender.
Mas o problema não é isso, o problema é quando nós queremos justificar o nosso erro. Né? E de que sentido? É quando nós tentamos, como Adão, colocar ou jogar a culpa para cima de alguém. Adão fez isso com Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. E por vezes nós falamos, foi a vida que o Senhor me fez viver, é a situação que eu estou inserido, é a família que o Senhor me colocou, é o trabalho que é estressante demais. E por vezes nós vamos tentando justificar os nossos erros e vivemos na prática do erro e não queremos mais nos arrepender, porque nós ficamos cauterizados, ficamos acostumados ao pecado. E tem gente que vive a prática do pecado tão rotineiramente que já não consegue mais se arrepender. Quiçá temos o exemplo de Sansão. Sansão era alguém que brincava com o pecado direto, constantemente, a tal ponto que ele já não conseguia mais discernir mais a presença de Deus na sua vida. E houve um período que ele achou que a presença de Deus estava nele e já não estava mais, porque ele brincava com o pecado todos os dias. Não se brinca com fogo, e Sansão estava brincando com fogo. Até que o Espírito do Senhor saiu dele e ele não sabia, de tanto que ele brincava com o pecado. O que significa? Tem pessoas que brincam com o pecado constantemente, não se arrependem, né? Vivem uma vida de promiscuidade, de iniquidade, achando como se fosse algo normal, como se Deus tivesse de entender e compreender, e já não há mais um arrependimento e vive morto espiritualmente, vive morta espiritualmente. Infelizmente, hoje vemos um tempo em que muitos crentes estão espiritualmente mortos, porque já não conseguem mais se arrepender. Arrepender é voltar atrás. Quantas das vezes nós fazemos alguma coisa e já não queremos mais voltar atrás? Achamos que, passa por cima, vamos embora, vida que segue. Mas o evangelho é arrependimento diário, todos os dias. E nós, infelizmente, pecamos diariamente, todos os dias. O que é pecado? Pecado, a grosso modo, conceituamos assim, existem outras definições, mas para ficar de fácil entendimento, pecado é errar o alvo. Todos os dias nós erramos o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é Deus. Todos os dias, de alguma maneira, nós erramos o alvo, nós transgredimos a palavra de Deus, de algum jeito. Mas também diz a palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de pedirmos perdão a Deus por nossos pecados, com arrependimento, com sinceridade, de coração, de fato, colocar diante do Senhor, as nossas queixas, nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que temos feito. Precisamos nos arrepender todos os dias, porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias Deus tem uma misericórdia nova sobre nossas vidas. O que significa misericórdia? Vem do termo miséria e coração. Ou seja, Deus olha para a nossa miséria com o coração, de certa forma, usando uma linguagem antropomórfica, Deus olha para nós, olha para nós, mas olha com o coração, olha com sentimento, querendo nos perdoar. Esse é o olhar de Deus para nós. E para quem eu confesso os meus pecados? Parece uma pergunta ilógica, parece uma pergunta simples, mas por vezes tem pessoas que pensam que de repente pedir perdão a um sacerdote vai estar resolvendo o problema dela. Não. O pecado, o único, segundo a Bíblia, tem condições de perdoar pecados é o próprio Deus. É Deus. Somente Deus perdoa pecados. Então, quando nós vamos pedir perdão dos nossos pecados, devemos pedir perdão a Deus em primeiro lugar. Não tem intermediário. É a Cristo, é a Deus, é o Espírito Santo. É o único que tem condições de nos perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, E por vezes, existem pecados que nós fazemos, de forma involuntária ou voluntária, que nós pedimos perdão a Deus e Deus nos atende, porque Ele sempre vai nos perdoar. Mas existem aqueles pecados que são na horizontal, que nós pecamos contra alguém. Aí, nesse sentido, quando nós pecamos contra alguém, nós precisamos pedir perdão àquele ao qual nós ofendemos, ao nosso próximo, antes de nós levarmos a nossa oferta a Deus. Antes de nós nos apresentarmos a Deus, precisamos pedir perdão ao nosso próximo se nós o ofendemos.
Se o teu pecado é contra um amigo, contra um parente, contra um ente querido, contra alguém que você sabe que verbalmente você pecou contra ela, contra aquela pessoa, ou alguma ação que você fez que feriu muito, antes de pedir perdão a Deus, vá até a pessoa e peça perdão à pessoa. E depois peça perdão a Deus. Perdoar, o perdão vem de Deus, e também quando nós fazemos alguma coisa contra os homens, devemos pedir perdão àquele ao qual nós ofendemos. Que se nós queremos ter as nossas ofensas perdoadas diante de Deus, devemos também estarmos resolvidos diante dos homens, aqueles ao qual nós ofendemos. É melhor se consertar todos os dias. Tem gente que pensa que de repente pecou hoje, pecou amanhã, pecou depois da manhã e fica com vergonha de Deus. Não precisamos ter vergonha de Deus. Nós precisamos nos confessar diante de Deus todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade de recomeçarmos diante de Deus. E quem sabe hoje a sua história também não seja diferente. Talvez você já esteja com vergonha de Deus pelos pecados que tem cometido, né, todos os dias diante do Senhor Deus. Mas Deus é um Deus disposto a perdoar. Ele pode perdoar os nossos pecados se houver arrependimento. Se há arrependimento, Deus é poderoso para perdoar. Se há arrependimento, com certeza os seus pecados são lançados no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais. Há sempre uma oportunidade para voltar atrás e pedir perdão a Deus e alcançar o favor, a graça de Deus sobre a sua vida. Tem gostado do nosso conteúdo? Se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, deixe os seus comentários e nos ajude a propagarmos a palavra de Deus de uma forma bem profícua a quem precisa ouvi-la. Perdoar e ser perdoado. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Sempre seremos perdoados por Deus se houver arrependimento sincero e verdadeiro. O que não podemos é nos acostumarmos na prática do pecado. Não sei se por vezes, quem sabe, você está vivendo a prática do pecado, já se acostumou, já cauterizou no seu coração a prática do pecado. Mas sempre há oportunidade de voltar atrás. Enquanto estivermos nesta terra, enquanto houver vida, haverá esperança de perdão. Que o Senhor nos ajude, a alcançarmos o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Não perca a oportunidade de recomeçar hoje. Se você tem falhado diante de Deus, recomece hoje. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, todos os dias, a todo momento. Deus renova as suas misericórdias para conosco. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, localizado na Estrada do Gentil, em Itaipava, número 100, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nos ajude a propagarmos a palavra de Deus. Obrigado a você que tem nos incentivado, nos ajudado, com o seu like, com as suas visualizações, com as suas intercessões. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família rica e poderosamente, em nome de Jesus.